Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus, com base no texto que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Mas vamos ler somente o versículo 28, que diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é uma passagem muito conhecida e ela traz ensinamentos para as nossas vidas e encorajamentos tremendos em todo o tempo, em especial nesse tempo em que estamos vivendo. Jesus tinha mandado que os discípulos entrassem no barco e atravessassem para outra banda, né? Eles iriam para a terra de Genezaré. E Jesus tinha ido orar. E o texto revela que à tardinha Jesus estava orando e os discípulos já no mar. Então, desde a tarde, e as horas foram passando e de repente, não é, eles começaram a enfrentar uma grande dificuldade, ondas fortes, ventos violentos. Jesus não estava dentro do barco, Jesus tinha ficado em terra, Porém, lembre-se, eles estavam lá por ordem de Jesus. Foi Jesus que havia mandado que eles entrassem no barco para atravessar para o outro lado. E foi ficando difícil a situação, porque o vento era contrário, o barco já estava distante da terra. E diz o texto que na quarta vigília da noite, isso é entre 3 e 6 horas da manhã, imaginem, eles estavam no mar, no barco, remando, desde a tardinha. E agora já era madrugada, com certeza eles estavam exaustos, ventos contrários, então com certeza a dificuldade de se deslocar, né? De deslocar era grande, do avanço na travessia, a dificuldade era grande, mas diz o texto que exatamente entre esse período de 3 às 6 da manhã, Jesus vai ao encontro deles. Mas imaginem, madrugada, sabemos que eles tinham experiência, né, de pesca, de mar, porém madrugada, escuro, ondas fortes, e de repente eles percebem, enxergam, né, uma imagem, uma figura, mas não dá para discernir quem é, o que é. E eles pensam que era um fantasma, eles ficam com medo. Mas aí eles ouvem uma voz que diz: não temais, tenha um bom ânimo, sou eu. E Pedro, diz o texto que Pedro, ouvindo aquela voz, certamente, não é, ele conheceu aquela voz. E, no entanto, ele diz exatamente o versículo lido:
Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Gente, que linda, que maravilhosa declaração de Pedro e que ensino podemos tirar dessa expressão liberada por ele. Ele disse, se és tu, Senhor. Pedro tinha certeza, gente. Tinha certeza que se fosse Jesus mesmo, que Jesus falasse, ele estaria pronto a obedecer. Ele estava pronto a obedecer. Você entende isso? Você entende isso? Eles, naquela situação tão difícil como eu falei, Jesus não estava no barco. Eles já tinham visto vários milagres de Jesus. Inclusive, há um relato, aí mesmo, em Mateus mesmo, sobre eles numa tempestade, porém Jesus dentro do barco. Jesus dentro do barco. Eles acordam Jesus, você lembra disso, né? Eles acordam Jesus. Enfim, Jesus estava no barco. Agora, nessa outra situação, não. Nessa outra situação, não. Então, com Jesus presente, a expressão de Pedro indica que o problema seria resolvido. Que Jesus falasse, ele acreditava que ia acontecer. E por isso ele disse, és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E aí, Jesus disse, vem, vem. E nós conhecemos a história. Pedro andou sobre as águas. O vento ainda estava batendo. E Pedro, focado em Jesus, andando sobre a palavra liberada. A palavra que saiu da boca de Jesus. Pedro acolheu, eu posso ir, eu posso seguir, eu posso enfrentar esse mar bravio, andar até mesmo sobre essas ondas violentas. Que lindo! Nós conhecemos, né, a passagem e sabemos que depois Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a prestar atenção ao seu redor. As ondas continuavam, porque o texto relata no penúltimo versículo, não é? Depois que Pedro começa a afundar e pede socorro, e Jesus vai, pega Pedro, né? Socorre, e caminha com ele para o barco. Aí o penúltimo versículo que diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. É quando eles subiram para o barco que cessou o vento. Então antes o vento estava lá, estava batendo. O cenário não tinha mudado ainda. E Pedro, que saiu do barco diante daquele cenário e andou sobre as águas, quando estava voltando para o barco com Jesus, ainda o vento estava batendo, as ondas estavam batendo. E só quando entrou no barco que cessou. Então, meu querido, minha querida, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, não é verdade? Um tempo desafiador. Um tempo desafiador. Porém, o que nós precisamos fazer sempre, em todo tempo, e não diferente nesse tempo em que estamos vivendo, é permanecer olhando para Jesus. É andar sobre a palavra de Deus. Andar sobre a palavra e olhando para Ele. E olhando para Ele. Nós não ignoramos a realidade. Não ignoramos a realidade. Porém, a nossa atenção precisa estar em Jesus. A nossa atenção precisa estar sobre a palavra de Deus. Senão, viveremos aterrorizados. Senão, não desfrutaremos da vida que o Senhor tem nos concedido. Isso é, não viveremos
de fato, porque estaremos pressionados, assolados e muitos até desesperados, sabe? Desesperados, assombrados, mas em nome de Jesus. Lembra? Pedro sabia que se fosse Jesus mesmo, aquela aparição, que fosse mesmo Cristo, ele podia confiar em tudo que ele falasse, chegando ao ponto de sair do barco e andando sobre as águas. Então, em nome de Jesus, você sabe que Ele está contigo? Se temos a certeza que Ele está conosco, se somos seus filhos, se cremos nele, se caminhamos com Ele, estamos sobre a palavra dele, andando sobre a palavra dele. Lembra, eles estavam no meio da tempestade. Eles estavam no meio da tempestade dentro do barco, mas estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Foi Jesus que falou: entrem no barco e atravessem. Então, estar andando sobre a palavra de Jesus não significa que não vamos enfrentar problemas, que não vamos enfrentar momentos difíceis, mar bravios, ondas violentas. Não significa que não vamos viver essas situações, essas coisas. Nós estamos no mundo, não pertencemos mais a ele, mas nós estamos nesse mundo, ok? Mas nós podemos ter a certeza que o nosso barco não vai afundar. Que não vai afundar. Não vai afundar. Ele está conosco. E que nada acontece na nossa vida senão com a permissão do Senhor. Então, em nome de Jesus, olhe para Ele. Preste atenção na sua voz. Preste atenção na voz de Deus. Esteja fundamentado na palavra de Deus. E prossiga, e caminhe, desfrutando de paz. Isso, na certeza de que Ele está no controle da sua vida. Ele não estava dentro do barco com Jesus, com os discípulos, né? Na hora da tempestade. Mas nós sabemos que Ele está conosco todos os dias, todos os momentos, até a consumação de séculos. Deus te abençoe. Tenha um dia de paz, em nome de Jesus.